O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Essa chocante declaração do profeta Oséias, escrita há vários séculos, descreve adequadamente a realidade em que o povo de Deus se encontra nos dias de hoje. Em poucos momentos na história, esse versículo foi tão real quanto na atualidade. Vivemos um momento em que os resultados, as emoções e as experiências pessoais são valorizadas acima de tudo. Temos colocado de lado o conhecimento das Escrituras para a nossa própria ruína. Já foi dito que nem um coração puro e nem intenções corretas nos livram do erro, mas apenas e tão somente a verdade. Não são muitos os cristãos que já leram a Bíblia por completo, e dentre estes, um número ainda menor a leu repetidas vezes. Contudo, um conhecimento fragmentado ou mesmo completo, porém superficial, da palavra de Deus não nos livrará do engano. Podemos observar isso de maneira bem evidente quando vemos Satanás citando as Escrituras em sua segunda tentação contra o Filho de Deus no deserto, em Mateus 4, versículos 5 a 7. Naquela ocasião, o diabo tentou ludibriar Jesus valendo-se da palavra de Deus, porém citando-a parcialmente fora do contexto. A resposta magistral de Nosso Senhor nos revela a importância deste conhecimento amplo e correto do livro sagrado. Ele disse: também está escrito, em Mateus 4, verso 7. Sem o conhecimento do também está escrito, corremos o risco de sermos enganados com argumentos aparentemente religiosos, como ocorre frequentemente nas seitas e até em algumas religiões. Portanto, conhecer passagens famosas e capítulos importantes da Bíblia não é suficiente para nos livrar de erros, mas somente o conhecimento das Escrituras Sagradas em sua totalidade. Sem este conhecimento, seremos facilmente enredados por raciocínios que têm um apelo não grosseiro e pecaminoso, mas religioso e piedoso. Se o Novo Testamento não está esquecido, o mesmo não se pode afirmar em relação ao Antigo Testamento. Muitos chegam mesmo a ensinar que não é necessário seu estudo, pois sua realidade já passou e nova aliança foi estabelecida entre Deus e os homens. Porém, essa é uma verdade apenas parcial. Tais mestres se esquecem de que os cristãos do Novo Testamento, em sua maioria, possuíam apenas o Antigo Testamento como base para sua fé. O apóstolo Paulo chegou mesmo a dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. A Escritura que o apóstolo está se referindo é exatamente o Antigo Testamento, que sempre foi e ainda é útil para capacitar o homem de Deus. O próprio Jesus disse que a Escritura, novamente se referindo ao Antigo Testamento, não pode falhar, em João 10, 34. Ele se valeu dela para derrotar seu adversário, citando em sua tentação no deserto, em Mateus 4, repetidas vezes, o livro de Deuteronômio. A história do povo de Deus no Antigo Testamento desenvolveu-se paralelamente à ascensão e queda de vários impérios mundiais. E para uma compreensão mais adequada da narrativa bíblica, é necessário conhecermos esses impérios e sua época de domínio. Então vamos lá? O Império Egípcio. A capital era Mênfis ou Tebas, de 2000 a 1200 a.C., residência e cativeiro do povo escolhido por 430 anos. Depois veio o Império Assírio. A capital era Nínive, de 1080 a 620 a.C. Conquistou e deportou as 10 tribos do norte, Israel, em 722 a.C. Depois segue o Império Babilônico. A capital é Babilônia, 620 a 537 a.C. Invadiu as 2 tribos do sul, Judá, e destruiu Jerusalém em 586 a.C., tendo levado cativo o povo judeu para a Babilônia por 70 anos. Depois veio o Império Persa. A capital era Suzã, 537 a 333 a.C., e permitiu a volta dos judeus para a Terra Prometida e a reedificação
de Jerusalém. Então tivemos o Império Grego, a capital Atenas, 333 a 64 a.C., período intertestamentário. O seu legado cultural foi o helenismo. E por fim o Império Romano, a capital Roma, 63 a.C. a 636 d.C., período intertestamentário. E de novo, e de todo o Novo Testamento. Tá aí. Olha aí, a história bíblica vai andando paralelamente com a história da humanidade. E é muito importante a gente entender um pouco mais sobre isso para esse discernimento, para a gente se situar na história mundial quando a gente está lendo a Bíblia. E para isso eu tenho aqui nas mãos a ferramenta que traz estes textos, estas instruções que eu tenho compartilhado com você todas as sextas-feiras. No Instagram, no Facebook, no YouTube, eu tenho sugerido para vocês esse livro do querido pastor André Coelho, Redescobrindo Sua Bíblia. E eu vou deixar, como sempre eu deixo, o endereço, né, o site onde você pode adquirir esse livro, que já está na sua 3ª edição. Eu vou deixar aqui na legenda desse vídeo. E eu estou sugerindo que você adquira esse livro. Gente, por que eu estou fazendo isso, né? É porque esse livro, ele se transformou numa ferramenta poderosa para me instruir, para me ensinar. E o pastor André, ele conseguiu fazer um resumo, né? Porque eu já tenho outros livros aqui, concordâncias, chaves bíblicas, aqui na minha biblioteca atrás de mim, são livros muito grossos, eles estão até mais embaixo ali na minha estante, porque eles são bem pesados, eles são grossos e difíceis, e são 7 volumes, 8 volumes, e aí fica difícil a gente ficar carregando isso para todo lado. E o pastor André colocou com mestria. O trabalho de pesquisa dele é primoroso e ele colocou tudo em quase 500 páginas, mas a partir da próxima sexta-feira nós vamos começar a falar sobre Gênesis. Então eu vou falar com vocês aqui um pouquinho de cada livro, dá para vocês um aperitivo, e a intenção é provocar em vocês o desejo ardente de mergulhar na palavra de Deus, porque o que vai nos livrar do engano é conhecer a verdade. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu estou encorajando você, leia a Bíblia e tenha um livro como esse para ajudar você a compreender aquilo que você está lendo. Que Deus abençoe vocês. E a gente se encontra na próxima sexta-feira com Gênesis. Então, se você quiser, durante essa semana, já começar a ler o livro de Gênesis, vai ser maravilhoso o nosso encontro na próxima sexta. Até lá, se Deus quiser.